Atos, capítulo 1, verso 8, e depois no Atos 28. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Atos 28 agora, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por conta do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe-se a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente à mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam ser ele um Deus. Amém, irmãos? Podeis assentar. Quando me trouxeram essa temática do céu, que vem falar sobre poder, né, como fundamento para fazer a obra missionária, eu comecei a refletir que não dá para falar de poder sem falar da obra do Espírito Santo em nossas vidas, né? E a gente tem tido aqui um banquete, né, de ensinamentos sobre o Espírito Santo. Inclusive, na escola dominical, a gente está aprendendo sobre batismo com o Espírito Santo e tem sido uma bênção tremenda. E nós vamos ver que Jesus, ele antes de ascender aos céus, né, ele falou lá em Atos 1:8 para os discípulos, né, que era necessário eles receberem poder, né, que viesse do Espírito Santo para que eles fossem o quê? Testemunhas, tanto em Judeia, né, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, para fazer a obra, nós precisamos de atuação e de poder do Espírito Santo de Deus, né? E eu estava aqui, quando eu estava na quinta-feira refletindo sobre o que eu ia pregar, o Espírito Santo falou: fala de mim. Irmãos, como é bom a gente estudar sobre o Espírito Santo. A gente sente uma presença tão poderosa dele nos envolvendo. E aí eu comecei a revisitar alguns estudos sobre o Espírito Santo de Deus. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele sente, ele fala, ele pensa, ele intercede, ele testifica, ele guia e conduz a nossa vida. Aleluia! Quantos de nós, diante de um desafio na vida, a gente fala: Espírito Santo, me ajuda! E quando você vê, toda aquela situação já foi resolvida. É pela tua força? Não! É pela capacitação do Espírito Santo de Deus! Aleluia! Glória a Deus! Se hoje, irmãos, nós fomos salvos, é porque houve uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. É porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, ele nos convenceu da justiça, ele nos convenceu do juízo. Se nós nos arrependemos, ficamos com o coração quebrantado, é porque é uma
se desmonta e você começa a pensar diferente e você começa a olhar as coisas na ótica de Deus, é porque o Espírito Santo está trabalhando em você, está trabalhando no teu coração, está trabalhando na tua mente. Que coisa maravilhosa é a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia! As 3 grandes manifestações. Nós estamos estudando aqui de manhã do Espírito Santo de Deus na nossa vida é salvação. Se nós somos salvos é porque Ele, né, nos convenceu. Revestimento de poder é o Espírito Santo de Deus que faz. Capacitação individual e divina para fazer a obra é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita. E a gente vai ver a figura do Espírito Santo atuando desde o início, né? Da criação. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se apresentava de algumas formas específicas, principalmente para capacitação individual, né, e divina para fazer determinado tipo de obra do Senhor. A gente vai ver o Espírito Santo de Deus, né, na vida de Jefité. A gente vai ver o Espírito Santo de Deus atuando na vida de Saul. A palavra de Deus fala, né, que o Espírito Santo, o Espírito tomou ele, e ele, parte da vida dele, ele foi seguido por Deus, depois ele se desviou, né? Gideão, a gente vai ver, né, o Espírito Santo capacitando ele ali. Sansão com toda a sua força, era o Espírito Santo que estava ali, né? Mas no Novo Testamento, a gente consegue ver o Espírito Santo com muito mais clareza, né? Principalmente a partir do dia de Pentecoste, onde eles recebem ali, começam a falar em novas línguas e começam a fazer obras grandiosas para o Senhor. E a gente vai ver os apóstolos, irmãos, acessando lugares que ninguém nunca tinham acessado. Começam a ver curas, começam a ver salvações, começam a ver libertações. É por conta deles? Não! É pela atuação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Percebemos então, irmãos, que não há como servir a Deus, como andar em sua presença, sem contar com a pessoa do Espírito Santo, né? Porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem capacita aqueles que são chamados e conduz pelos caminhos de Deus. Eu coloquei aqui na minha reflexão que não tem como fazer missões, não tem como fazer a obra de Deus se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! A gente vai ver já preguei sobre isso aqui uma vez, a primeira viagem que os discípulos, né, fazem sem a presença de Jesus. E Jesus manda eles irem pelas vielas, pelas ruas, para ganharem as almas, para curar, né? E eles começam a falar, o que a gente vai levar para essa viagem? O que a gente vai precisar nessa viagem para executar aquilo que Jesus está pedindo para a gente? Será que eu levo bagagem? E o Senhor falou, não, vocês não vão levar mala, vocês não vão levar o forge, que era tipo um cajado, vocês não vão levar comida, vocês não vão levar dinheiro. Como que vai fazer obra? E aí Jesus responde para eles, com poder e autoridade. Aleluia! Irmãos, eles saem sem nada, eles saem sem dinheiro, eles saem sem bagagem, eles saem, irmãos, sem nada, só com poder e autoridade. Aleluia! E eles voltam, irmãos, cheios de boas obras. Aí o Senhor Jesus falou para eles, faltou alguma coisa? Eles, Senhor Jesus, não faltou nada. Tudo que eles precisavam era de poder e autoridade do Senhor. Aleluia! Porque não é pela nossa força, muito menos pela nossa intelectualidade, é pela obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia! O Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus em execução. Lá no livro de Atos 10:38 diz assim, falando do ministério de Jesus: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, é isso aqui, ó. Não dá para fazer a obra sem a unção do Espírito Santo. E quem pode receber o Espírito Santo? Se você tem vindo na escola dominical,
Jesus como Salvador. Aleluia. Quando você aceita o Espírito Santo de Deus, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus faz da sua vida morada. Aleluia. É Ele quem te dá vontade de querer ser mais parecido com Jesus. É Ele quem te leva para mais próximo de Deus. É Ele quem te consola em dias difíceis. Ele é o Deus Consolador. A palavra de Deus diz que Ele era o Paracletos, aquele que fica do lado, aquele que auxilia. Ah, irmãos, quem opera em nós a regeneração é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Irmãos, como é bom ser morada do Espírito Santo. Ele é conhecido na palavra de Deus como Espírito de Deus, como Espírito do Senhor, como Espírito de Cristo, como Espírito da verdade, como Espírito de vida, auxiliador e consolador. Ele é conhecido também como Espírito da promessa, Espírito de adoção e Espírito de glória. Esse é o Espírito Santo. Aleluia! Ele é Deus. Aleluia! Simbologias do Espírito Santo. A gente vai ver ele como simbologia da pomba no batismo de Jesus. A gente vai ver ele como fogo para purificação e zelo. A gente vai ver ele sendo representado como vento, que é uma ação invisível de poder. A gente vai ver ele sendo representado como água, vida e purificação. A gente vai ver o Espírito Santo sendo representado como óleo, unção e consagração. Esse é o Espírito Santo de Deus. Queira, irmão, ser cheio desse Espírito na tua vida. Aleluia! E não andar na superficialidade que o mundo tem querido de nós. E para a gente dar prosseguimento a essa mensagem, eu comecei a analisar um homem na Bíblia que era cheio do Espírito Santo e que fazia missões, um grande missionário da Bíblia, que foi o apóstolo Paulo. E eu estava descrevendo, falando, refletindo sobre Paulo na ilha de Malta. E a gente vai ver que Paulo, esse grande missionário, servo do Senhor, ele estava preso, ele queria ser julgado, mas ele queria ser julgado por César, por conta da sua cidadania romana. Então ele pega carona num navio que naufraga. A gente vai ver essa história em Atos dos Apóstolos. Mãos, né, aquele naufrágio, todo mundo pensando que ia morrer. No final todo mundo se salvou. Foi parar na ilha de Malta. E foi recebido pelos nativos, pelos bárbaros daquela região. Eu vejo, irmãos, que homem cheio do Espírito Santo era Paulo. Gente, que homem, como a gente aprende com ele. E aqui eu tiro alguns ensinamentos dessa lição bíblica, né, dessa situação bíblica que Paulo viveu, que eu gostaria de refletir com os irmãos. Quando o crente é cheio do Espírito Santo de Deus, o que Deus faz através da vida dele. A primeira coisa, Paulo estava planejando chegar em Roma, mas Deus leva ele para uma ilha. Aqui eu aprendo, irmãos, que não há coincidência na vida do crente. Na vida do crente, o que existe é propósito de Deus. Aleluia! Ah, irmãos, você está exatamente onde Deus quer que você esteja nessa hora. Ah, Hélida, mas eu estou numa luta. Eu estou numa prova. Eu estou, Hélida, por um fio. Fica tranquilo, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Aleluia! Deus, irmãos, não perdeu o controle da tua vida. Ele continua atento às tuas estações. Então, cuidado. Muitas das vezes você está aí, Deus está entendendo a estação da tua vida. Ele é contigo, Ele continua sendo Deus. Fica tranquilo. Aleluia, Deus não perde o controle de nada. Eu ainda botei aqui na reflexão, tudo tem propósito. Tá difícil, Deus está vendo. Tá doendo? Deus está vendo. Tá se sentindo sozinho? Você não está sozinho. Deus está contigo. Não desanime. Ele continua sendo Deus na tua vida.
não perdeu o controle. Aleluia! Ele continua cuidando de você. Primeira reflexão que eu tiro aqui é essa, que tudo na vida do crente tem propósito. Então, não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu só sei que você vai sair dela mais forte. Aleluia! Porque Deus tem propósito em todas as coisas. Amém, irmãos? Segunda reflexão que eu trago aqui é que Paulo trabalhou para acender a fogueira junto com os nativos. Ele chega lá e está chovendo, está frio. Ele foi recebido, de forma calorosa e gentil por aqueles nativos. E ele vai lá ajudar os nativos a acender a fogueira, porque estava muito frio. E aqui eu boto uma reflexão, Aqui Paulo deixou um exemplo, de servidão, de ser servo, de auxiliar. Eu aprendo que colaborar com os outros não é perda. Tem gente que acha que é perda, irmãos. Colaborar com o irmão, mas não é não. Tem uma frase, eu até botei aqui, até falei na sexta-feira também. Teve uma vereadora da onde eu trabalho que ela colocou isso, inclusive, como um slogan da campanha dela. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Ela até fala, juntos nós somos mais fortes. A gente chega mais longe, Se você quer ir sozinho, você pode chegar, Se você quer ir mais rápido, você até chega. Mas junto, você chega até mais longe. Então, trabalhar em equipe, irmãos, acelera o processo. Não trabalhe somente em fogueiras que você acendeu. Tem gente querendo trabalhar somente em fogueira onde ele mesmo acendeu. Eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que acendi isso. Não fui eu que planejei isso. Não fui eu nem que pensei isso. O que eu tenho a ver com isso? Tem gente que pensa dessa forma. E eu vejo que Paulo, os nativos estavam ali. Ele foi lá para ajudar. Irmãos, que coisa tremenda. E eu estava falando aqui que eu vivi momentos maravilhosos. Quem foi na conferência Identidade pôde provar isso. A gente fez um evento de manhã até quase 6 da noite com mulheres. A presença de Deus foi notória. E sabe quem acendeu essa fogueira, irmãos? A nossa querida diaconisa Sônia, com o projeto dela Identidade. E a gente abraçou esse projeto porque eu fui alvo desse projeto. Eu participei das aulas, eu fui tão abençoada que eu falei, Jesus, eu não quero isso para mim não, só para mim não. Eu quero para todas as mulheres. Vamos ampliar essa visão. Irmãos, e quantas mulheres foram abençoadas? Uma fogueira que foi acendida pela diaconisa, mas que quando as irmãs abraçaram, as mulheres abraçaram, essa fogueira se manteve acesa. Irmãos, não trabalhe somente em fogueiras que você acendeu. Sabe por quê? Porque na hora que o fogo pegar, vai aquecer a irmã, vai aquecer a mim, vai abençoar vidas. Nós fomos chamados para trabalhar para o reino de Deus. Aleluia! Olha o projeto do pastor, irmãos. Torre de oração. Pastor Fábio acendeu. E agora as outras denominações estão replicando o projeto. Olha quantas pessoas estão sendo avivadas. Olha quantas pessoas estão sendo renovadas. Olha quantas pessoas na sala de oração, tanto daqui como das outras igrejas, têm sido alcançadas por esse projeto. Então, irmãos, há uma honra para quem começa, mas há uma honra para quem mantém. Aleluia! Glória a Deus! Você foi chamado para trabalhar para o reino! Aleluia! E o Espírito Santo vê isso. Aleluia! Porque no final, como eu disse, quando o fogo pegar, a fogueira vai servir para mim, vai servir para você. Quem tem a mente de Cristo e anda em espírito não é mesquinho. Tem gente assim, não vou, não quero, não faço. E o Espírito Santo de Deus está falando, vá. Faça porque eu quero, porque é para o reino. A ideia não surgiu de você, surgiu do outro, mas é o meu nome quem vai ser enaltecido. Aleluia! Aleluia! E quando a gente trabalha para o reino de Deus, a bênção vem para mim,
A bênção vem para você, a bênção vem para a tua casa. Há uma honra para quem planta, há uma honra para quem rega. Aleluia! Não trabalhe somente em projetos onde você é o autor. Porque Deus, irmãos, Ele não age dessa forma. Nós fomos chamados para trabalhar para o reino. E que o reino possa avançar. E que nós sejamos ensináveis. Que nós sejamos colaboradores. Não importa quem começou a obra. Vai fortalecer o trabalho. Porque o nome do Senhor é quem vai ser glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Quem anda no Espírito, quem vive no Espírito, sabe que não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele. Aleluia! Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém, irmãos? Outra situação que eu vejo aqui, essa mensagem não é longa. Ih, gente! Deus quer te amadurecer em dias difíceis. Eu vejo essa reflexão aqui. Deus quer te amadurecer em dias difíceis. É interessante que Paulo chegou lá na ilha. Estava frio. Ele foi lá ajudar a acender a fogueira. Mas a chuva não parou de cair. Não parou. Ele, como servo do Senhor, ele poderia... Poxa, Deus, eu já tive um naufrágio, né? Já passei por tanta coisa. Estou aqui ajudando esses nativos. Por que tu não faz essa chuva parar para a gente conseguir acender essa fogueira? Né? Às vezes até parece que Deus não está te ajudando em algumas situações da sua vida. No entanto, o que Deus quer é que você amadureça. Que você melhore o seu currículo. Eu ouvi isso do pastor, acho que Eduardo Gonçalves, né, o marido da Camila Barros. Ele estava pregando sobre isso e ele falou que nós seremos lembrados, né? Não somente com aqueles que acenderam fogueiras, mas que acenderam fogueiras em dia de chuva. Olha essa coisa linda! Você pode ser lembrado como aquele que acendeu a fogueira, mas você pode ser lembrado também como aquele que acendeu a fogueira em dia de chuva. E aí ele ainda coloca assim uma frase: o nível de complicação da tarefa ressalta a habilidade do executor. Quer dizer que essa realidade, que essa dificuldade não vai te matar, mas vai trazer o brilho que a tua história merece. Aleluia! Glória a Deus! Ele está melhorando o teu currículo. Aleluia! Ele está te amadurecendo. Aleluia! Diante dessa batalha. A Bíblia nos fala, irmãos, que Amós, ele cuidava de figueiras, né? Amós 7,14 diz que ele fala assim, ó, não sou profeta de profissão, não ganho a vida profetizando. Eu sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. E ele cuidava, irmãos, Amós, ele cuidava de uma figueira, que falavam que essa figueira era doida. Porque ela produzia um fruto chamado sicômoro. E esse fruto, essa árvore, né? Era uma árvore estranha. Porque ela produzia um fruto que saía da parte verde para a parte podre. Direto. O processo de amadurecimento desse sicômoro, né? Desse figo, não acontecia. Só acontecia de uma forma. Se aquele que estava semeando... aquela planta ferisse o fruto. Se ele ferisse o fruto, aquele fruto ficava docinho, prontinho para ser consumido. Aí eu vejo aqui, irmãos, quantas das vezes vai ser necessário Deus te ferir para Ele extrair o que há de melhor em você, para Ele te amadurecer em determinadas situações. Eu estava aqui contando a minha história, na sexta-feira, a história da minha maternidade atípica, né? Como é difícil você descobrir um diagnóstico de um filho autista. E como é saber que você vai ter muitos desafios pela frente. Irmãos, e Deus tem me honrado em todos os meus desafios. E o melhor disso tudo, Ele tem me transformado numa serva.
aleluia, muito melhor do que eu era. Né? Ele me amadureceu de tal forma que no lugar onde ele me plantou para trabalhar, eu consiga ajudar muitas mães atípicas. Desde que eu descobri que o meu filhinho era autista, eu comecei a ver e a enxergar a realidade das mães atípicas de onde eu trabalho de uma outra forma. Montei um grupo de famílias PCDs, de pessoas com deficiência. E quantos benefícios eu tenho conseguido para aquelas mães cuidarem dos seus filhos. Sabe o que é isso, irmãos? É meu, não! Vem de Deus! É capacitação do alto! É Deus que amadureceu a minha vida para que eu pudesse abençoar a outras. Aleluia! Irmãos, então não precisa temer diante da dificuldade. Deus está te amadurecendo! Aleluia! Ele está trabalhando, aleluia! Irmãos, eu vejo que aquele figo, ele liberava um gás, né? Aquele figo que saía do verde e ia para o podre, quando ele é ferido, ele libera um gás que torna ele maduro e comestível. Muitas das vezes é nas situações adversas que Deus vai tirar aquilo que é podre de você, aquilo que é ruim de você, e vai, nesse esmagamento, fazer você liberar o melhor óleo, a melhor essência, aleluia! A lavanda, ela é assim, quanto mais você esmaga, mais ela solta uma essência poderosa e cheirosa. Deus está te amadurecendo. Você não vai morrer, aleluia! Essa aprovação vai fazer você liberar o perdão, vai fazer você liberar ressentimentos, vai te amadurecer e o nome do Senhor vai ser enaltecido na tua vida. Glória a Deus, aleluia! Quando todo mundo pensa que a gente vai morrer, aí é que Deus libera a essência mais poderosa, o óleo mais poderoso, que coloca na tua vida e na tua história palavras de vida que vão mudar situações, que vão mudar destinos, que vão destravar o que está travado na vida de muita gente. E para a gente encerrar, seja cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, meu amado, ele é frutífero. Seja um crente frutífero. Seja um crente que não dê vez à serpente. E a palavra de Deus fala que Paulo estava ali ajudando os nativos. E ele mexe nos gravetos. E uma serpente lhe finca a mão. Aqueles gravetos, eles vieram de algum lugar, mas eles estavam caídos. Eu não trouxe essa reflexão na sexta, mas eu estou trazendo agora. Eles estavam presos a algumas árvores. Provavelmente caiu. Por quê? Porque não estava mais sendo frutífero. Porque não estava mais gerando fruto. E aí, caiu. E aquela serpente ficou aonde? Escondida entre os gravetos. Cuidado, irmãos. Serpente não gosta de quem é frutífero. Serpente se esconde aonde tem esterilidade. Em quem não é mais frutífero, ele se esconde ali. Então, se a serpente está confortável contigo, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem errado. E a serpente lhe finca a mão. E eu vejo que nessa passagem, Paulo vence muitas coisas porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele venceu a opinião pública, né? E ele venceu a serpente, a própria serpente. Primeiro, que quando a serpente fincou-lhe a mão, ele sacudiu a serpente aonde? No fogo. Aleluia. Serpentes não resistem a fogo. Aleluia. E o que eu falei aqui no início da mensagem, que uma das simbologias
peraí. Vou sacudir aqui, ó. Serpente não resiste ao fogo de Deus. Serpente não vai me paralisar. A serpente poderia picar ele em qualquer parte do corpo, mas picou a mão. E Paulo era o quê? Um destro escritor. Ele era um homem que era muito usado por Deus na escrita. Ele escreveu muitas cartas. E eu vejo que o inimigo tentou paralisar ele aonde? Aonde ele era mais frutífero. Quantas das vezes o inimigo vai fazer isso? Vai querer te paralisar. Vai querer te envergonhar. Vai querer te intimidar. Aonde você é mais usado por Deus. Mas olha, nada disso deteu Paulo. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele sabia quem ele servia. Então ele matou a serpente aonde? No fogo. Outra coisa, Paulo venceu a opinião pública. Tem gente que fala, aí eu já te convido pro projeto de identidade, para você saber quem você é. Ser filho de Deus. Agora ele morre. Parece até que tinha uma torcida organizada ali. Vai inchar. Vai cair morto, hein? Agora ele incha. Agora ele morre. Né? Começaram a pensar isso dele. Ele é um assassino. Olha só. Vai inchar, vai morrer. Se salvou do navio, mas não se salva aqui. Porque ele é um assassino. Irmãos, ele venceu aquela opinião pública. Porque ele sabia de quem ele era. Aleluia! Nada podia paralisar a obra que Deus tem na vida dele. Porque ele sabia de quem ele pertencia. Qual era a obra que ele estava fazendo. Tem muita gente presa na opinião pública. Ah, vai cair agora, hein? Vai morrer. Não vai inchar, nem vai cair. Estamos de pé para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vai inchar, vai morrer. Agora morre, vai morrer nada, irmãos. Você é selado pelo Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! E aquilo que o Senhor falou, que você, aonde você vai chegar, porque o nome dele, quem vai ser enaltecido na tua vida. Aleluia! Para a gente encerrar, eu digo para os irmãos, para a gente viver uma vida na presença do Senhor, que o nosso comportamento anuncia Jesus, denuncia Jesus. Paulo deixa um exemplo na vida dele, ele fala, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Viva uma vida, meu irmão, inflamada pelo Espírito Santo. Não seja depósito de serpentes, mas seja um crente frutífero. O inimigo tem lutado para que nós possamos levar uma vida na superficialidade, sem entusiasmo na presença do Senhor, sem brilho nos olhos na presença do Senhor. Mas o Senhor te convida hoje a mergulhar. Aleluia! Ele te convida hoje a se encher do Espírito Santo, a desfrutar da presença do Santo Espírito. E você não vai ser parado pelo inimigo. Há uma honra para quem permanece. Ainda está muito difícil. Tenho chorado tanto com essa minha situação. Permaneça firme. Permaneça enraizado. Há uma honra para quem permanece. Ande com Ele, permaneça nele. Sabe por quê? Porque Deus, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. Aleluia. E com Deus, nós não precisamos temer, porque a vitória é certa. Seja cheio nessa noite. Leve essa presença para a tua casa. Aleluia.
Leva essa palavra para a tua casa. O inimigo não vai me parar, ele não vai me paralisar, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu sei que com Jesus eu sou mais que vencedor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia! Tome posse da palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Seja cheio desse Espírito. A palavra de Deus diz: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, nossos velhos terão sonhos, nossos jovens visões. Isso diz respeito a mim, isso diz respeito a você. Aleluia! O Espírito Santo quer conduzir a tua vida por completo. Senhor, quero fazer a obra do Senhor com mais afinco. Se encha do Espírito. Senhor, quero ser uma melhor mãe. Se encha do Espírito. Senhor, quero ser uma esposa melhor. Se encha do Espírito Santo. E você, meu amado, minha amada, vai viver o bem do Senhor na terra dos viventes. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.